Pessoal, dando continuidade ao nosso curso de hematologia, hoje nós vamos entrar num tema da hematologia que também entra em várias áreas aí da medicina. Quando a gente fala de hemostasia, né, na verdade a hemostasia ela precisa de ser bem conhecida e bem compreendida por quase todas as especialidades médicas. O cirurgião precisa de conhecer bem, o cardiologista precisa de conhecer bem, o hematologista precisa de conhecer bem, o pediatra precisa conhecer bem. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é resgatar alguns conceitos, relembrar alguns pontos e abordar algumas doenças. A hemostasia, gente, é um tema dentro da hematologia que é tão complexa e tão desconhecida ainda, que existe uma área da hematologia que estuda apenas os distúrbios da coagulação. Né? Então, o que a gente precisa de saber realmente é aquilo que é o básico, é aquela primeira abordagem que o clínico precisa de conhecer, que o médico generalista precisa de saber, para que a gente possa abordar bem o tema e ter noções de algumas doenças. E a nossa hemostasia, na verdade, ela acontece, né? Ela, na verdade, é a nossa capacidade de deter sangramentos. Então, toda vez que nós temos um rompimento de algum vaso, seja esse vaso um pequeno vaso ou um vaso maior, nosso organismo ativa uma série de mecanismos para poder tentar deter aquele sangramento. E de maneira didática, nós dividimos a hemostasia em hemostasia primária, ou seja, aquele primeiro passo que o organismo faz para que o sangramento seja interrompido, e uma hemostasia secundária, que já é uma resposta um pouco mais complexa do organismo. Bom, e quem que é o responsável por fazer hemostasia primária no nosso organismo? Ou seja, quais são as substâncias, né, que normalmente são expostas inicialmente ao colágeno e que por isso se ativam e que normalmente formam um tampão plaquetário? São as plaquetas. Então, as plaquetas são as principais responsáveis pela hemostasia primária no nosso organismo. E, em sequência, plaquetas, após formarem um trombo plaquetário, elas ativam o sistema nosso de coagulação, né, que normalmente é o nosso sistema de hemostasia secundário. Então, se nós temos um sangramento, né, toda vez que a gente tem um rompimento de um vaso, a primeira coisa que acontece é a formação do tampão plaquetário. As plaquetas começam a se aderir e a se agregar e a se ativarem, só que esse trombo ele é frágil, esse tampão ele é frágil, melhor dizendo. Sendo frágil, se não complementado com algo, ele acaba sendo carreado pelo sangue, pela circulação. Então, num primeiro momento, nós formamos o tampão plaquetário e em um segundo momento, ou basicamente concomitante à formação do tampão plaquetário, nós temos a formação da malha de fibrina, né, que faz com que o tampão plaquetário fique mais aderido e mais agregado. Bom, então, o nosso processo de hemostasia, ele depende de uma sincronia, né, entre a hemostasia primária e a hemostasia secundária. Quem faz a nossa hemostasia primária, então, são as plaquetas e, em sequência, nós fazemos aí a formação da malha de fibrina. E isso que a gente chama de trombo, então, nada mais é do que o conjunto entre o tampão plaquetário e a malha de fibrina. Só que tem um problema no nosso organismo. Nós estamos o tempo todo tendo pequenos rompimentos de pequenos vasos. E o tempo todo estamos formando aí alguns trombos. Então, para que haja uma compensação no quadro, além do sistema de formação de trombos, nós temos aí um sistema anticoagulante, um sistema que controla a formação e que quebra esses trombos também, que é o nosso sistema anticoagulante, que nós temos dois grandes grupos. Primeiro, o grupo das proteínas anticoagulantes, né? A proteína S, a proteína C, a gente vai ver isso mais à frente. E também temos o sistema fibrinolítico. Então, nós temos um equilíbrio, né? Nós temos, além da formação contínua de alguns trombos na microcirculação, nós temos também a destruição do mesmo. E nosso organismo ele vive num perfeito equilíbrio disso daí. Bom, e como que acontece, né, num primeiro momento, relembrando de maneira rápida e objetiva, a hemostasia primária, como que a gente forma o tampão plaquetário?
O tampão plaquetário ele é formado no processo de adesão. Em sequência, as plaquetas, quando estão aderidas, elas se ativam e ativadas, elas acabam convidando outras plaquetas para participarem daquele processo, isso que a gente chama de agregação plaquetária. Então, o primeiro passo que normalmente nós fazemos que as plaquetas fazem é a adesão, depois elas se ativam, depois de ativadas, elas se agregam. E como que acontece essa adesão plaquetária? Né? O vaso se rompeu, as plaquetas são expostas ao tecido conjuntivo. Como que acontece para que essas plaquetas tenham adesão a esse tecido? Essa adesão ela acontece primeiro pela glicoproteína 1A, 2A, que está na plaqueta, com o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand está na parede do vaso. Então, a plaqueta se liga ao fator de von Willebrand. Isso, né, gente, acontece ali no endotélio vascular. Então, o fator de von Willebrand, ele é fundamental no processo da hemostasia primária. Se nós temos a deficiência do fator de von Willebrand por algum motivo, nós podemos ter sangramentos do tipo da hemostasia primária que nós veremos na frente. Além disso, gente, além do processo aí de adesão plaquetária, o fator de von Willebrand, ele tem uma outra função no organismo, que é carregar o fator 8. Então, além dele estar na periferia ali dos vasos, né, prontos para receber as plaquetas, eles também andam circulando pela circulação, carregando o fator 8. Então, olha aí, nós temos aí o endotélio com a expressão do fator de von Willebrand. Quando a plaqueta vê essa exposição com tecido conjuntivo, ela acaba se aderindo ao fator de von Willebrand. Além do que, o fator 8 também está carregando o fator de von Willebrand na circulação. Bom, depois que a plaqueta se adere, ela se ativa, né? E ela se ativa, né, para que outras plaquetas, né, possam fazer para que ela faça a sua função e para que outras plaquetas também se aproximem dela, né? E o que faz a ativação plaquetária, né? A presença de adrenalina, ou seja, toda vez que nós temos o rompimento de um vaso pela resposta inflamatória do nosso organismo, nós acabamos produzindo um pouco mais de adrenalina, de epinefrina, isso ativa a plaqueta, trombina, que está lá na via da coagulação, e o colágeno. Então, são coisas que ativam a plaqueta, né? E aí, o que a plaqueta ativa faz? Primeira coisa, ela libera ciclooxigenase e tromboxano A2. Em sequência, ela começa a amplificar a ativação de outras plaquetas, né? Esse processo de liberação de ciclooxigenases ativam outras plaquetas, então as plaquetas ficam todas eufóricas. Em sequência, ela libera ainda aquilo que nós chamamos de grânulos alfa e grânulos denso. Os grânulos alfa, eles têm proteína inibidoras da heparina. A heparina é um anticoagulante. Então, a gente chamou essa proteína como proteína inibidora de heparina para entender que esse processo faz um processo de anticoagulação. Além do que, os grânulos densos liberam ADP e também serotonina. O que a serotonina faz na circulação periférica? Vasoconstrição. Então, se você tem um sangramento, uma das coisas que nós gostaríamos que acontecesse, né, é que o vaso ficasse mais fechado para se controlar esse sangramento. Além disso, gente, além disso tudo que está acontecendo aí na plaqueta ativa, ela ainda começa a expressar em sua superfície o fator 3, ou seja, a hemostasia primária encostando lá na hemostasia secundária, uma interferindo ativamente na outra, né? E, por exemplo, qual doença que pode atrapalhar a agregação plaquetária? Por exemplo, a doença de von Willebrand, que a gente vai ver mais à frente. Qual medicamento que nós usamos no nosso dia a dia que inibe a ciclooxigenase, AS, né? E quanto tempo devemos suspender o AS antes de grandes procedimentos? Né, como a ligação ela é irreversível, né, essa ligação do AS à ciclooxigenase é irreversível pelo mínimo aí de 5 dias. Mas isso é um pouco controverso, tá bom? Mas, de uma maneira geral, 5 dias é o suficiente. Bom, então a plaqueta se aderiu, se ativou e agora ela começa a convidar outras plaquetas para fazerem o mesmo processo, que a gente chama de agregação plaquetária. A agregação plaquetária ela se dá aí pelo ADP,
né, o ADP ele começa a agir na membrana da plaqueta e ativar uma glicoproteína chamada 2B3A, que é uma glicoproteína importantíssima aí no processo da hemostasia, né? A glicoproteína 2B3A faz com que o fibrinogênio se aproxime da plaqueta. Por que o fibrinogênio tem que se aproximar da plaqueta? Nós queremos não o fibrogênio, nós queremos a fibrina. Mas para que a fibrina seja gerada, eu preciso com que o fibrinogênio esteja próximo de onde ela precisa de ser formada. Então, por isso que a liberação de ADP atrai o fibrinogênio para próximo da plaqueta e leva essa ativação aí da hemostasia secundária, né? E nós temos uma medicação, gente, que age nesse meio, que age aí na inibição do ADP, que é o famoso clopidogrel, né? Então, o clopidogrel ele tem essa ação aí de agir na inibição da formação da glicoproteína 2B3A. Né? Lembrando aí, então, que a glicoproteína 2B3A ela tem a função de aproximar o fibrinogênio aí dessa região, né? Para que do fibrinogênio seja extraído a fibrina. Né? E a hemostasia secundária? Qual que é o objetivo da hemostasia secundária? A hemostasia secundária, gente, ela existe basicamente para formar a malha de fibrina, para retirar do fibrinogênio a fibrina, né? E ela, na verdade, é dividida de maneira didática em duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. E ambas as vias, elas têm como função a formação da via comum. Então, se vocês perguntarem qual que é o objetivo da via intrínseca, é a ativação da via comum. Qual o objetivo da via extrínseca? É a formação da via comum, né? E a via comum, por sua vez, né, ela acaba fazendo aí a liberação da fibrina no final das contas, né? Quem que é o principal fator que age na via intrínseca? É o fator 12. E qual que é o principal fator que age na via extrínseca? É o fator 7. E por que qual que é o objetivo de ambos? É fazer a formação do fator 10, é fazer a ativação, melhor dizendo, do fator 10. Bom, e como que acontece essa hemostasia secundária? Né? Primeiro, a via intrínseca, né? Toda vez que o sangue ele é exposto à superfície de cargas negativas, entendam isso aí como colágeno, o fator 12 é ativado, que por sua vez ativa o fator 11, que por sua vez ativa o fator 9, e o fator 9, na presença do fator 3, que já está na superfície da plaqueta, ele acaba ativando o fator 8. E o fator 8, na presença de cálcio, ele ativa o fator 10. Então, a via intrínseca, ela, de maneira lógica, que muito resumida, ela é mais ou menos assim, né? Então, para que ela aconteça, é fundamental que haja essas ativações sequenciais. E lembrar que a via intrínseca, ela acontece de forma paralela à via extrínseca, e que a via extrínseca, ela acaba influenciando na ativação da via intrínseca. Assim como também a ativação da plaqueta pela liberação do fator 3 consegue também ativar a via intrínseca. E a via... só uma coisa antes disso, gente. Quando a gente fala da hemostasia e da via intrínseca, existem algumas doenças que são características da hemostasia primária. E o principal exemplo dessa hemostasia, dessa doença que está relacionada à hemostasia secundária, sem sombra de dúvida, são as hemofilias, né? Lembrando que a gente tem dois tipos de hemofilia, de maneira mais resumida, hemofilia do tipo A e hemofilia do tipo B, e que ambas, né, acontecem aí na via intrínseca da coagulação. E a via extrínseca? Bom, a via extrínseca é um pouco mais simples, né? O fator 7, na presença do fator tecidual, entendam aí como colágeno também, ela acaba se tornando fator 7 ativado. Esse fator 7 ativado, por sua vez, ativa o fator 10 na presença do cálcio, que se forma aí o fator 10 ativado, né? Então, lembrar que o fator 7 ativado, ele acaba na presença do cálcio ativando o fator 10. Então, qual que é o objetivo da via intrínseca e da via extrínseca, basicamente? Ativarem o fator
10. Então, quem que é o principal fator da via comum? Sem sombra de dúvida, é o fator 10, né? E como que acontece a via comum, né? O objetivo da via comum, gente, quando o fator 10 é ativado, é formar a malha de fibrina, né? E para que isso aconteça, é necessária a ação aí da protrombina, né? A protrombina, que na presença do fator 10 ativado, acaba formando a trombina. E a trombina, ela é muito conhecida aí de vocês, principalmente desde o ensino médio, aí, como a grande responsável pela coagulação, né? E ela, na verdade, realmente tem as suas funções muito bem detalhadas, já muito bem conhecidas, né? Ela é capaz, como primeira coisa e fator mais importante, de tirar do fibrinogênio a fibrina. Então, aquela plaqueta que estava lá ativada com a glicoproteína 2A, 3B, que fez com que o fibrinogênio se aproximasse dela, a trombina, quando ativada, tira a fibrina do fibrinogênio. Além do que, gente, a trombina, ela tem a capacidade de ativar a plaqueta, ou seja, é um mecanismo que se soma, né? Então, a plaqueta ativada que libera mais trombina, que por sua vez, quanto mais trombina, mais plaqueta ativada nós temos. Além do que, gente, a trombina, ela acaba agindo também lá na via intrínseca e extrínseca, né? Ela ativa o fator 9, ela ativa o fator 7, então ela acaba, além de tudo, além de ativar a plaqueta, além de tirar a fibrina do fibrinogênio, ela acaba ativando a via intrínseca e a via extrínseca. E você forma, então, finalmente, o trombo. Só que, gente, o trombo, por si só, ele não é estável, ele ainda precisa de mais um fator, que é o fator 13, que, por sua vez, consegue estabilizar o trombo, tá bom? Bom, olha aí essa questão, né? O paciente apresenta-se pós-procedimento de ressecção de nervo pigmentado em face, ou seja, um procedimento simples, com sangramento ambulante no local. Você solicita exames e encontra os seguintes resultados. O TTPA, que está vendo a via intrínseca, o RNI, que está vendo a via extrínseca, e o tempo de sangramento, que está normal. Ou seja, você não tem problema nem na via intrínseca, nem na via extrínseca, e o tempo de sangramento está normal. Ou seja, o fator de von Willebrand está ativado e o número de plaquetas estão normais. Que você pode atribuir esse sangramento? Bom, a doença de von Willebrand não, porque o tempo de sangramento está normal. Hemofilia? Não, porque hemofilia é da via intrínseca, e a via intrínseca a gente vê pelo TTPA, que está normal. Fator 5 mutante de Leiden? Não, isso é uma trombofilia, isso não tem nada a ver com sangramento, isso é coágulo, né? E a deficiência do fator 13 justamente entrando nessa questão aí de estabilizar o trombo plaquetário. Bom, e nosso sistema anticoagulante? A gente tem as proteínas anticoagulantes, né, que se configuram em a antitrombina 3, a proteína C e a proteína S. A antitrombina 3, como o próprio nome diz, inibe a trombina, né? E se liga aí nos fatores 10, 9 e 8, né? Isso é importante? Sim, porque quando nós vamos utilizar a varfarina, que é o Marevan, a gente precisa de saber desse conceito aí, que a gente vai ver daqui a pouco. E tanto a proteína S quanto a proteína C, elas inibem o fator 5. E como que chama as doenças que estão relacionadas a distúrbios dessas proteínas anticoagulantes? Nós chamamos elas de trombofilias, ou seja, se nós não temos um sistema de destruição do trombo, nós temos uma tendência a formar trombos. Nós chamamos isso de trombofilias. E essas trombofilias, né, a principal aí, a mais corriqueira é a deficiência do fator 5 de Leiden. Depois nós temos ainda a deficiência de proteína C e proteína S, né? Bom, já começando a entrar numa parte mais prática, né? Quais são os mecanismos de utilização da heparina? A heparina, gente, é uma medicação que eu tenho certeza que a maioria de vocês utilizará aí na prática clínica. E como que a gente indica a heparina? Ou como profilaxia de eventos tromboembólicos, como, por exemplo, o paciente está internado, acamado por conta de uma fratura de fêmur, e você quer manter uma profilaxia para tromboembolismo venoso, você dá heparina. Ou se não, para tratamento com anticoagulação. Então, o paciente fez lá um tromboembolismo pulmonar e você precisa de anticoagular esse paciente. Então, você faz heparina, né? Lembrando que a gente tem basicamente 2 tipos de heparina, né? Sendo mais
mais geral, né? Que é a heparina não fracionada, que é o liquemine, que é a nossa heparina do dia a dia, né? Uma que tem um custo um pouco mais reduzido, e que ela, na verdade, mexe na via intrínseca, né? E a heparina de baixo peso molecular, nós temos a enoxaparina como grande exemplo, né? Ela já inativa, na verdade, o fator 10. Então, se nós estamos anticoagulando o nosso paciente, mexendo na via intrínseca, dando heparina convencional, qual o exame que nós precisamos para poder avaliar se o paciente está anticoagulado? Sem sombra de dúvida, é o exame de TTPA, que a gente deve fazer a cada 6 horas, numa fase inicial. Então, muitas vezes a gente começa a heparina em bomba e vai dosando TTPA a cada 6 horas para ver se o paciente está anticoagulado ou não. E a heparina de baixo peso molecular, né? Exemplo aí principalmente da enoxaparina, que inibe o fator 10. Cuidado em pacientes obesos e pacientes com disfunção renal, né? E o Marevan, né? A varfarina, que é famosa. O Marevan, gente, a varfarina, ele se liga a fatores que dependem da vitamina K. Então, o fator 2 é o fator 7, é o fator 9, é o fator 10, é a proteína C e a proteína S. E ela acaba inibindo, né? Ela acaba inibindo aí a via extrínseca. Então, qual o exame que normalmente nós pedimos para poder avaliar a via extrínseca? Nós avaliamos através do TAP/RNI, né, onde a gente vai controlar e se nós queremos anticoagular o paciente, nós vamos manter um RNI acima de 2. Qual que é o grande problema do Marevan, da varfarina? É usar ela direto sem fazer uma ponte com enoxaparina em alguns casos. Por quê? Em alguns casos, os pacientes têm deficiência, em 30 a 20% da população, existe alguma deficiência parcial de proteína C ou proteína S. Então, quando nós começamos o Marevan nesses pacientes que têm essa deficiência, inicialmente, ao invés de deixarmos ele anticoagulado, nós deixamos ele com uma tendência à formação de trombos, porque nós inibimos o fator 7, né, e acabamos não inibindo proteína C e proteína S. Com isso, o nosso sistema anticoagulante não funciona de forma adequada e nós formamos trombos. E aí existe o risco de o paciente, ao invés de ficar anticoagulado num primeiro momento, ele fazer um evento trombótico generalizado. Inclusive, existe essa condição clínica chamada de necrose cutânea induzida pela varfarina. Eu já tive alguns casos, 2 casos, se eu não me engano, que são graves, são gravíssimos, né? Em que o paciente, ao invés de fazer um processo de anticoagulação, ele faz trombos generalizados. Então, por isso a importância de fazermos, sempre que nós quisermos anticoagular o paciente com Marevan, fazer a ponte aí com heparina, né? Com enoxaparina ou heparina de baixo peso. Heparina convencional, desculpa. Além disso, gente, além das proteínas anticoagulantes, nós temos ainda o nosso sistema fibrinolítico, né? Então, nós formamos um trombo, a ativação de um fator chamado fator ativador de plasminogênio tecidual, que por sua vez ativa o plasminogênio, e o plasminogênio ele consegue quebrar, né, e se transformar, em plasmina, que consegue quebrar a fibrina. Esse processo de quebra da plasmina e da fibrina, né, a plasmina quebra a fibrina, a liberação de um componente importante, que é o dímero D. Então, toda vez que nós temos algum evento trombótico, né, nós podemos ter uma grande liberação de dímero D. Né? Por exemplo, nós fizemos o paciente fez um tromboembolismo pulmonar, fez um grande trombo na sua circulação. Esse trombo ele vai ser constantemente quebrado pelo nosso sistema fibrinolítico, levando a uma elevação do D-dímero. Então, o D-dímero ele é um exame importante, às vezes, no rastreio de um evento tromboembólico. Mas cuidado com o D-dímero em algumas situações, principalmente para pacientes que são acamados, né, que eventualmente ele pode estar elevado e pode, às vezes, levar a um falso positivo, tá bom? Bom, e ainda tem uma outra condição clínica que nós agimos nesse sistema fibrinolítico, quando nós precisamos de fazer uma fibrinólise, quando nós precisamos, por exemplo, num infarto agudo do miocárdio, quebrar um trombo da circulação. Nós podemos fazer, por exemplo, alteplase, né, que é uma medicação usada aí no dia a dia. Pode ser feito também para trombólise, no caso de um AVC isquêmico, né? Então, nós fazemos uma medicação que ativa o plasminogênio, que a gente chama de alteplase.
tá bom? Bom, e aí, gente, já entrando numa questão mais clínica dos trâmites, né, da hemostasia, nós temos que entender que os sintomas dos pacientes com defeitos na hemostasia primária são diferentes dos pacientes que têm deficiências na hemostasia secundária. Normalmente, os pacientes com déficits na hemostasia primária fazem sangramentos cutâneos. Então, o paciente faz, por exemplo, gengivorragia, faz epistaxe, a paciente faz menorragia, o paciente pode apresentar-se com petequias, já que a hemostasia primária está relacionada aí com as plaquetas, né? Então, uma plaquetopenia pode levar a petequias e a equimoses. E os pacientes que têm déficits da hemostasia secundária? Os pacientes podem fazer sangramentos para grandes cavidades, como hemoperitônios. Pode fazer, por exemplo, hemoartrose, por exemplo, o paciente começa a engatinhar, a criança começa a engatinhar hemofílica, ela começa a ter sangramentos nas grandes articulações e começa a fazer hemoartroses, que é um problema para a vida da pessoa, né? Além do que, o paciente pode fazer grandes hematomas, né? Bom, e quando a gente tem púrpuras, a gente sempre tem que lembrar de ou vasculites ou distúrbios da hemostasia primária. Isso é um conceito fundamental. E uma segunda coisa importante, gente, quando a gente tem sangramentos para tecidos úmidos, como sistema nervoso central, olho ou hematúria, a gente não consegue falar se o problema foi de um déficit de plaqueta ou se foi de hemostasia secundária. Então, a gente sempre tem que investigar isso daí. Bom, e da hemostasia primária? Como que a gente faz a avaliação laboratorial desses pacientes? Primeiro, com contagem de plaqueta. Então, lá no nosso hemograma, geralmente, em alguns locais até ainda não fazem isso, mas de um modo geral, toda vez que a gente tem um hemograma, a gente tem lá um número total de plaquetas descritos. Só que o número de plaquetas descritos, né, não significa, às vezes, que a plaqueta tem alguma disfunção, porque existe a doença de von Willebrand, né? Então, às vezes, na doença de von Willebrand, o número de plaquetas está normais, a questão muitas vezes é o funcionamento delas. Para isso, nós pedimos aí o tempo de sangramento. Bom, para hemostasia secundária, para ver a via intrínseca, a gente já discutiu um pouquinho atrás, a gente pede o exame do TTPA, e na via extrínseca nós pedimos o RNI. E qual exame que nós podemos pedir para poder avaliar a via comum? Sem sombra de dúvida, é o fibrinogênio. Fibrinogênio é um exame que às vezes tem alguns locais que não fazem, né, por dificuldades aí de acesso, mas de um modo geral é um exame importante aí para alguns diagnósticos. Bom, e aí quando a gente começa a discutir um pouco das doenças das plaquetas, nós vamos ter duas situações. Nós temos aquelas situações em que há um distúrbio no número de plaquetas e há uma outra situação em que há um distúrbio na qualidade, né, na formação do trombo. E quando a gente fala de desordens numéricas das plaquetas, vem na nossa mente as trombocitopenias, ou trombopenias, né? E o grande exemplo nosso, né, que é comum, são as PTIs, que são as púrpuras, né? Púrpura trombocitopênica imune idiopática. Como o próprio nome diz, é uma doença idiopática, sem uma causa a princípio conhecida, e tem características imunes, né, autoimunes, na verdade, né, em que o organismo começa a produzir autoanticorpos, né, principalmente IgGs, contra plaqueta, né, levando à fagocitose dessas plaquetas aí no baço, né, principalmente por ativação daquele receptor famoso em que as imunoglobulinas agem, que é o receptor FC. Normalmente, nesses casos, né, gente, a gente não tem esplenomegalia, e toda vez que a gente tem uma púrpura, a primeira coisa que a gente deve pensar são em púrpuras secundárias. Então, para pacientes jovens aí que fazem quadros de púrpuras, obrigatoriamente nós devemos rastrear lúpus, devemos rastrear infecções pela hepatite C, pelo HIV. Então, é importante que sempre a gente exclua causas secundárias dessas púrpuras, antes da gente bater o martelo, que elas são imunes e idiopáticas. Bom, mas e no adulto? Geralmente acontece em mulheres de 20 a 40 anos. A paciente apresenta sinais e sintomas da hemostasia primária, como gengivorragia, epistaxe, petequias, menorragia, né? E, lógico, gente, toda vez que a gente tem um adulto com púrpura, a gente pesquisa causa secundária. Igual a gente disse, a gente vai olhar se a paciente não tem lúpus, se não tem HIV, se não tem alguma outra doença autoimune. Né? Lembrar que pacientes com mais de 60 anos, a gente obrigatoriamente deve pesquisar mielodisplasias,
tá bom? E como que a gente trata? Geralmente com corticoide, né? Em alguns casos, né, quando o paciente tem sangramento ativo, a gente transfunde plaqueta, que é sempre uma dúvida, né? Porque às vezes se a gente está tendo um componente autoimune que está destruindo plaqueta, se eu transfundir mais plaqueta, eu posso piorar o processo reacionário do paciente? É uma dúvida que às vezes, em algumas situações, a gente não tem tempo de responder. A gente precisa de transfundir, né? Dar corticoide e acompanhar o quadro. Esplenectomia. Existem alguns estudos mostrando algum benefício, né? Lembrar que toda vez que a gente vai fazer esplenectomia no paciente, a gente faz vacinação contra germes encapsulados, como hemófilos, o pneumococo e o meningococo. Em pacientes que têm menos de 30 anos é algo que deve ser discutido, e pacientes que têm sangramentos recorrentes aí frequentes. Tá? Existe uma outra possibilidade de tratamento, né, que são as imunoglobulinas. A imunoglobulina se liga no receptor FC do neutrófilo, então parece ter alguma ação aí nas PTIs. E na infância, né, na maioria das vezes, é uma doença autolimitada, é uma doença que acontece ali em crianças de 4, 5 anos, né, provavelmente precipitada aí por uma infecção viral como gatilho, mas a gente não sabe como que isso acontece, né? E o paciente, a criança, tem sangramentos aí da hemostasia primária, né? Como sangramento gengival, petequias, né? E o paciente não tem linfonodomegalia nem esplenomegalia. Então, toda vez que a gente vê uma criança com uma púrpura, a gente deve lembrar obrigatoriamente de um grande diagnóstico diferencial, que são as leucemias linfóides agudas, que são mais comuns da infância, né? Que podem levar a um quadro clínico parecido. Então, toda vez que a gente tem uma PTI na infância, a gente deve obrigatoriamente afastar essa possibilidade. E na dúvida diagnóstica, a gente faz o aspirado de medula para ter certeza de que não é leucemia linfóide aguda, né? Lembrar, gente, que o adolescente, né? O adolescente, ele já é um adulto jovem, né? Então, a gente deve pesquisar causas secundárias, incluindo HIV, hepatite C, enfim, lúpus, né? Então, né? Olha lá, como que a gente trata essa criança? Na maioria das vezes, a gente só acompanha, né? E se o paciente tiver sangramento ativo, a gente transfunde plaqueta, né? Mas em alguns casos, né, a gente precisa de tomar algumas medidas mais drásticas, a gente faz imunoglobulina, tá bom? Lembrar que transfusão de plaqueta, quando a gente tem sangramento de retina no sistema nervoso central, nosso limiar, ele é mais alto, né? A gente não espera o paciente sangrar, a gente transfunde. Beleza? Bom, de púrpura é isso. Uma segunda doença é a síndrome hemolítica urêmica, que é uma síndrome, então ela é decorrente de algumas doenças. Ela normalmente pode ter relação com uma infecção por uma Escherichia coli 0157, né? E ela faz uma enterite. Então a criança primeiro faz uma diarreia, né? E em sequência, por uma reação autoimune, ela começa a fazer trombos na microcirculação, principalmente na microcirculação renal. E aí a paciente começa a ter consumos de plaquetas. Então, o paciente, além de ter essa formação de trombos, por consumo, ela faz plaquetopenia. Lembrar, gente, que toda vez que a gente tem sangramentos ativos, a gente consome plaqueta. Então, às vezes, o paciente chega lá para você com uma plaquetopenia, você deve sempre pesquisar, né, se há ou não algum sangramento ativo, tá? Além disso, gente, como acontece uma hemólise, olha pelo próprio nome, né, síndrome hemolítica urêmica, a gente acaba formando e quebrando no tecido periférico algumas hemácias. Nós fazemos esquizócitos, fazemos uma hemólise microangiopática, né, em que o paciente, além da plaquetopenia, tem anemia, um LDH alto, insuficiência renal e na circulação periférica nós vemos os esquizócitos. É assim? Bom, e na doença de von Willebrand? Bom, gente, a doença de von Willebrand, a primeira coisa importante é lembrarmos que não há disfunção na quantidade de plaquetas. As plaquetas estão normais, né? E que o problema está na ligação da plaqueta com o endotélio. O tipo 1 é a mais frequente, né? É uma doença aí autossômica dominante, né? Em que você tem uma dificuldade na liberação do fator de von Willebrand. Né? Lembrar, gente, que a grande maioria dos pacientes passam uma vida toda assintomática. E aí, se eventualmente precisam de fazer algum procedimento cirúrgico, é o grande problema, que aí o paciente sangra na hora da cirurgia. Não é isso? Por isso que é importante a gente fazer um rastreio, né? Bom, como a plaqueta é normal, qual o exame que a gente pode pedir para poder tentar
rastrear a doença de von Willebrand? A gente pode fazer isso pelo tempo de sangramento, né, que normalmente vai estar aumentado. Né? E se a gente tem um paciente que tem doença de von Willebrand sabiamente e vai fazer cirurgia, a gente pode fazer prevenção. Como que a gente pode fazer prevenção? Com a desmopressina, ou DDA-VP. A gente faz geralmente um dia antes da cirurgia. Além do que, gente, a gente pode transfundir. Lembrar que o fator de von Willebrand, ele anda junto com o fator 8. Então, se nós fazemos crioprecipitado, nós automaticamente estamos dando fator de von Willebrand para esses pacientes. Bom, em relação aos distúrbios da hemostasia secundária, qual deles que é, pelo menos, importante a gente saber alguns detalhes? Primeiro, as hemofilias, né? A mais comum é a hemofilia A, né? Que ela geralmente tem uma redução do fator 8. É uma doença recessiva ligada ao X, né? E, infelizmente, gente, é uma situação complexa, né? É uma doença complexa que exige cuidados, né? E, lógico que existe, além da hemofilia grave, existe hemofilia com um grau moderado, digamos, entre aspas, de risco de sangramento, em que você tem um pouco de atividade aí do fator 8, né? E a leve, né, quando você tem mais de 5% aí de ativação do fator 8. Bom, e quando começam os sintomas da hemofilia? Quando o paciente começa a engatinhar e ele começa a apresentar sintomas da hemostasia secundária, né, fazendo aí sangramentos crônicos, né? Hemoartroses, porque o sangramento crônico para dentro da articulação acaba danificando a articulação, né? E leva aí a quadros graves. Lembrar toda vez que a gente tem uma monoartrose, né? Uma monoartrite, a gente deve pôr como diagnóstico diferencial as artrites sépticas, embora não sejam comuns, né, em crianças, né? E lembrar que esse processo de sangramento para dentro da articulação começa a fazer uma deformidade da articulação que a gente chama de anquilose articular. Além do que, o paciente tem sangramentos para a orofaringe, né? E o risco aí de sangramentos em sistema nervoso central e atenção para isso, né? De sangramentos retroperitoneais. O paciente pode fazer uma simulação de um abdômen agudo ou mesmo um quadro de um choque hemorrágico em que você pesquisa vários focos de sangramento e não encontra. Aí você vai olhar lá no retroperitônio e encontra um ponto de sangramento no retroperitônio, tá? Hemoartroses, né, a gente vai fazer sempre diagnóstico com artrite séptica, então obrigatoriamente a gente punciona essa articulação e aí na punção vem sangramento, né? Bom, e como que a gente trata? Né? A gente repõe o fator 8, tá? O SUS fornece a medicação para o paciente hemofílico. A grande questão é que muitas vezes a frequência com que ele tem que ser transfundido é alta, né? Ele tem que ser, na verdade, receber o fator 8 aí 3 vezes por semana, tá? E se o paciente tem uma hemofilia leve e moderada e precisa de fazer algum procedimento cirúrgico, a gente pode transfundir o fator 8 aí através do crio, né? Bom, e para finalizar essa etapa aí, só lembrando de um distúrbio grave, que é um distúrbio que envolve tanto a hemostasia primária quanto a hemostasia secundária, que é uma consequência de várias doenças. Por exemplo, de sepse, por exemplo, de leucemias, por exemplo, de algumas intoxicações, né, que é a coagulação intravascular disseminada, que é a CIVD, que todo mundo aí já ouviu falar alguma vez na vida, que é uma condição gravíssima, né? O que pode causar? Bom, sepse, né? Câncer gástrico, câncer de próstata, envenenamento por borotrópicos, né? Complicações lá da obstetrícia. E aí, gente, o que acontece nessa CIVD? Essa CIVD, ela é conhecida como coagulação intravascular disseminada, em que inicialmente, por um processo inflamatório, você tem uma ativação da via extrínseca, e aí você tem também uma deflagração de via intrínseca. A gente viu lá que a trombina, ela ativa a plaqueta. E você começa a ter uma ativação de plaquetas no sangue periférico com formação de trombos. Então, se você forma trombos, você começa a depositar esses trombos em alguns órgãos, como, por exemplo, o rim. E aí o paciente começa a fazer trombos, com isso faz isquemias, né? Além disso, a plaqueta vai lá embaixo, porque estão se consumindo muitas plaquetas pela questão da formação desses trombos. Além do que, você tem um consumo de fatores de coagulação, com isso o paciente tem sangramentos. Então, é uma condição que o paciente tem plaquetopenia,
tem formações de trombo com isquemia e disfunções orgânicas, além do consumo aí de fatores de coagulação. O laboratório normalmente é plaquetopenia, alargamento do TAP e do TTPA, né? E disfunções orgânicas. Bom, é uma situação gravíssima, né? Em que você tem esse consumo de plaquetas, essa disfunção orgânica e esses sangramentos. Geralmente, gente, quando vocês forem à terapia intensiva, alguns pacientes que estão gravemente enfermos, eles fazem CIVD, com sangramentos em catéter, com sangramento em gengiva e processos isquêmicos por formação de trombos. Então, é uma situação clínica grave, uma situação que nós não desejamos, né, que o paciente chegue a esse ponto. A gente sempre tenta tomar as medidas para que isso não aconteça. E como a gente está mexendo aí na via comum, né, a gente tem aí um consumo do fibrinogênio. Então, o laboratório mostra o fibrinogênio baixo. Bom, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, eu deixo o meu e-mail aí à disposição. Todos tenham uma boa tarde e até a próxima.